Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o evangelista Eugênio César, congrego na Adebrais, Osasco, Jardim Jussara. Presidente, pastor Belchior Júnior, e o dirigente da congregação, pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal aperte o sininho para que você possa receber as próximas notificações. Deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Então, vamos à mensagem. Louvado seja Deus. Nós vamos falar novamente, numa outra situação, com respeito ao batismo. Vamos ver aqui na palavra de Deus, Mateus capítulo 10, versículo 32. Jesus dizendo a respeito de sua missão. No versículo 32, Mateus capítulo 10, versículo 32, Jesus diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Qualquer que confessar, qualquer pessoa que confessar publicamente que pertence a mim, dizendo Jesus, Qualquer pessoa que confessar publicamente que pertence a mim, no dia do juízo final, no último dia, eu também confessarei diante de meu Pai que está no céu, que ela pertence a mim, que essa pessoa pertence a mim. E como que alguém confessa o nome de Jesus? Como que você, irmão, irmã, confessou o nome de Jesus? Portanto, qualquer que confessar o meu nome publicamente diante dos homens, também eu confessarei o nome dele diante do meu Pai que está no céu. Então, irmãos, qualquer pessoa, para confessar o nome de Jesus, é através do batismo. O batismo é igual ao casamento, irmão. Se um jovem pede uma moça em casamento, ele vai para os pais dela e diz: olha, eu quero a mão de sua filha em casamento, quero casar com ela. Então nós vemos, qualquer jovem que pede a noiva em casamento, fala com os pais, não é porque ele pediu aos pais ela em casamento que eles estão casados, que eles podem fazer o que quiserem. Não. O casamento só é confirmado depois que ele sai do cartório. Depois que ele passou o nome dela, o nome dele para ela e o nome dela para ele. Só depois que sai do cartório que eles estão casados. Antes não. Antes ficou só na conversa. Porque ele pode desistir, ele pode ir embora, ele pode arrumar uma outra, casar com outro, então e assim por diante.
E no batismo com Jesus, que Jesus está falando, qualquer que confessar, não eu aceito Jesus, tem pessoa que aceita Jesus todo dia. Todo dia está aceitando Jesus, sai da igreja e vai para as bandaeiras, vai para o pecado, vai para a bebedice, vai para pecado, não é? Em si. E não está muito aí com a palavra de Deus. Mas Jesus está falando, qualquer que confessar o meu nome diante dos homens, né, publicamente, eu também confessarei o nome dele no dia do juízo, diante do meu Pai. Vou dizer, você, Pai, esse aí me pertence. Esse aí confessou o meu nome, publicamente, e concluiu com o batismo. E só depois que você sai da água é que que está concluído a confissão do nome de Jesus. O batismo é um ato simbólico. Batismo é um ato simbólico. Mas é símbolo do quê? O batismo é um sinal. É uma simbologia da morte e da ressurreição de Jesus. Quando o candidato entra na água, é publicamente, tanto é que isto é feito publicamente, irmãos. Quando o candidato entra na água, está lá os pastores, os obreiros para batizarem, não é? E é feita a pergunta para ele se ele quer aceitar Jesus, como se ele confessa o nome de Jesus e crê que Jesus morreu e ressuscitou, não é? E se ele está decidido a fazer essa confissão. Ele fala assim, eu creio. Ele confessa. Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim que o candidato é mergulhado, emergido na água, é o símbolo da morte de Jesus. Ele está mostrando que ele está morrendo com Jesus. Que ele está morrendo, sepultando a sua natureza velha, seu velho homem, o homem pecaminoso, está sendo sepultado, está sendo pregado na cruz com Cristo. Então, assim que ele desce as águas, é o símbolo da morte de Jesus. E quando ele sai da água, é o símbolo da ressurreição de Jesus. E o que Paulo diz? Agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Esta vida que agora vivo, a vivo pela fé no Filho de Deus. Nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, que o batismo ele é um símbolo, né? É um símbolo da morte de Jesus. E portanto, todos aqueles que confessar publicamente que o nome de Jesus, que ele está entregando a sua vida a Jesus, a Deus, este será salvo. Então nós vemos, irmão, louvado seja Deus, Romanos capítulo 6, versículo 6, Paulo diz ainda, sabendo isto, que o novo homem, né? Romanos capítulo 6, versículo 6, Paulo dizendo, sendo isto que o nosso homem velho
a nossa natureza pecaminosa velha, não é? Foi com ele crucificado. Aquele Eugênio velho pecador, aquele homem velho, aquele que tinha aquela natureza pecaminosa. Cadê ele? Está crucificado com Cristo. Não tem mais como pecar. Aquela natureza foi morta. Jesus levou consigo todas as nossas iniquidades, conforme diz o profeta Isaías. Aquele homem velho antes do batismo, que tinha aquela natureza pecaminosa, não existe mais. Agora, assim que saímos do batismo, o que foi que o Pai falou para Jesus quando ele saiu do batismo? O que o Pai disse para João? Este é meu filho amado. Este é meu filho amado, eu que tenho prazer em pousar sobre ele. O que diz a palavra de Deus quando nós saímos da água em novidade de vida? A palavra diz no nosso coração: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. E o que Paulo diz sobre isso? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A minha vida não é mais minha, não mais vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. É Jesus que vive em mim. A minha natureza velha, o homem velho já morreu. O velho homem está crucificado. Não existe mais aquela natureza. E vejam, louvado seja o nome do Senhor, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Romanos 6, versículo 7. Porque nós que morremos não temos mais nada a ver com a escravidão do pecado, não somos mais escravos. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos, irmão, louvado seja Deus, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo, Romanos 6, versículo 4. Nós assim quando fomos batizados, nós fomos sepultados com Cristo. Mas Cristo não está na cruz, tá? Cristo não está no túmulo, está? E vejamos, ele foi crucificado, foi morto, não é? Porque ele levou todas as nossas iniquidades. O significado espiritual ser batizado significa ser identificado com a morte de Cristo. Ser identificado com a morte de Cristo na cruz do Calvário. Ser batizado, qualquer pessoa, qualquer irmão, irmã que você vê que é batizada, ela é identificada com a morte de Jesus. É isso que quer dizer espiritualmente. Não sou mais eu que vivo, disse Paulo, nos ensinando. Mas é Cristo que vive em mim, que vive em mim. A minha vida que era não é mais minha, agora é de Cristo. É Cristo meu guia. É Cristo. E o que foi que ele falou? Mas ele foi embora. Mas ele lhe disse: não deixarei órfão. Eu vou e enviarei o Espírito Santo para que fique convosco para sempre. Então nós vemos, irmão, louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, que Jesus falou, portanto agora,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Portanto, qualquer pessoa que confessar publicamente que pertence a mim, disse Jesus, no dia do juízo final, não é? Eu também confessarei diante de meu Pai que está no céu, que ela pertence a mim. Eu queria ver, louvado seja Deus, no livro de... Glória a Deus. No livro de Lucas, né? Capítulo 10, versículo 20. Só a parte B do versículo, né? Para nós que pertencemos a Deus, que alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Olha onde que está escrito o seu nome. Malaquias diz que diante de Deus tem um memorial, tudo é anotado ali. Tudo é anotado no memorial diante de Deus. E o meu nome, o seu nome, que batizou e creu em Jesus Cristo, está no memorial de Deus. Em Apocalipse, capítulo 20, que cumprimenta aquela palavra que Jesus disse, que aquele que confessar o meu nome publicamente, também no dia do juízo eu confessarei que ele pertence a mim. Nós vemos aqui no livro de Apocalipse, irmãos, não é? Capítulo 20, versículo 11 a seguir, mas no versículo 12 diz assim, não é? Parte B só do versículo: e abriram os seus livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos que foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E no versículo 15, não é? E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, olha o que o mundo está perdendo, a oportunidade da eternidade com Deus. Nesse livro que fala sobre o juízo final, onde Jesus vai nos confessar a cada um de nós, vejam que no livro de Apocalipse está falando que quando acontecer, o céu vai rolar como um livro, como um jornal. O céu vai enrolar como se enrola um jornal. Todos os firmamentos do céu vão ser abalados. Não vai, se olhando para cima, não vai ver estrela, não vai ver lua, não vai ver sol, não vai ver nuvem, não vai ver expansão, não vai ver nada, porque vai ser enrolado como um livro. A terra vai ser enrolada, vai sair debaixo dos nossos pés. Não vai ter nada para olhar para cima e nem para baixo. No livro ainda de Malaquias, não é? Eu digo de Zacarias, e haverá um dia conhecido do Senhor, e naquele dia nem noite e nem dia há, mas à tarde daquele dia haverá luz. E nós vemos que nesse dia, irmãos, quando tivermos todos diante do trono de Deus, está no Apocalipse aqui, capítulo 20, vai ser aberto os livros, ali está todas as obras, todos vão estar em pé diante de Deus, diante do Cordeiro.
E vai ser o livro da vida para fazer a chamada eterna. Aonde Jesus falou para nós alegrarmos, porque o nosso nome está escrito ali, no livro da vida. Veja quando fazer a chamada. Irmão fulano, cicrano, eis-me aqui, Senhor. Seja bem-vindo, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Quando Deus vai separar o bode das ovelhas. E outra vez vocês vão ver quem serve a Deus e quem não serve. Vejam que não tem nenhuma pedra para a pessoa esconder de diante do trono, de medo, de pavor. E nós vemos que quando for feito a abertura do livro, no versículo 15 fala assim: e aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Por quê? Porque você não confessou o nome de Jesus. Jesus não vai ter como confessar você diante de Deus. A oportunidade enquanto nós estamos nesse fôlego de vida. E nós vemos quando chegar esse dia, o seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Tem que aproveitar a oportunidade de confessar o nome de Jesus. O mundo inteiro tem essa oportunidade. Veja quanto Deus é misericordioso. Ninguém vai entrar no inferno, ninguém vai ser lançado no lago de fogo por causa do pecado, porque pecou. Não é essa a razão. Ninguém vai entrar no lago de fogo. Olha, vou repetir aqui: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas ninguém vai ser lançado no lago de fogo por causa do pecado. Mas então por que ele vai ser lançado no lago de fogo? Sim, ele vai ser lançado no lago de fogo porque recusou o perdão de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para salvar o mundo, mas o mundo recusou. Quer aceitar Jesus como seu salvador? Ah, não, eu não quero. Não, recusa Jesus. Às vezes a pessoa aceita Jesus de boca porque está com medo do inferno. Às vezes a pessoa faz isso, ele vai para o inferno do mesmo jeito. Porque se o seu coração credes que Jesus, que Deus o ressuscitou dos mortos, né? E com a sua boca confessar, você será salva. Essa pessoa será salva. Então nós vemos, irmão, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus, ele veio para nos salvar, e ele nos orientou. Portanto, qualquer que confessar o nome de Jesus, este será salvo. E para chegar nessa situação, a pessoa tem que se arrepender. Se arrepender do quê? Tem que se arrepender de ter uma vida pecaminosa e distante de Deus. Reconhecer os seus pecados. Reconhecer que você precisa de Deus. Se você precisa de Deus, Senhor, eu preciso de Ti. O que eu faço? Aceite meu filho, diz o Senhor, como o seu Salvador. Por isso a dei ao mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. E vejam
Aceitar Jesus como Salvador é aproveitar a oferta que Deus está dando, que está oferecendo. É aproveitar a oportunidade que Deus está oferecendo. Vejamos, o ladrão da cruz aproveitou essa oportunidade. Ele confessou o nome de Jesus. Ele reconheceu que Jesus iria ressuscitar. Olha que profecia. Que Jesus iria ressuscitar. Todos aqueles que confessar que Jesus é o Senhor e crê que Deus o ressuscitou, esse será salvo. O ladrão, olha, Jesus ainda não tinha morrido. Ele creu que Jesus, Senhor, lembre-te de mim quando entrar no teu reino. O ladrão pressentiu, viu, percebeu que Jesus ia sair da cruz e entrar no reino dele, que ia entrar no reino dos céus. Senhor, lembre-te de mim quando chegar no teu reino, quando estiver no teu reino. Lembre-te de mim, porque eu creio que isso vai acontecer. Veja o que Jesus falou. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Veja, louvado seja o nome do Senhor. Ele aproveitou o último fôlego que ele tinha, a última oportunidade que ele tinha. Ele abraçou e Deus lhe deu essa oportunidade. E veja, irmãos, quantas pessoas pularam de fora dessa salvação. Quantas pessoas que abandonaram essa oportunidade que Deus está lhe dando. Quantas pessoas não querem Jesus como seu Salvador, não querem Jesus, recusam Jesus. Quando você partir desse mundo, você não vai levar dinheiro, não vai levar riqueza, não vai levar nada. Quando você veio, você não trouxe chupeta, você não trouxe fralda, você não trouxe nome, um nome acharam para colocar em você aqui. Se você não trouxe nada quando você chegou, e desse jeito você vai sair sem nada. Mas você pode sair com a salvação ganha e segura, se você aceitar Jesus como seu Salvador. Onde você vai passar a sua eternidade? Aonde você quer passar a sua eternidade? Ou no céu, na rua de ouro, muro de jaspe, aquela beleza que Deus lhe prometeu? Ou você quer passar no lago de fogo, aonde está preparado para o diabo e os seus seguidores? Olha a oportunidade que Deus está lhe dando. Naquele dia, veja em Apocalipse, o céu vai ser enrolado, todos os firmamentos do céu vão cair, a terra vai sair debaixo dos seus pés. E vejam, louvado seja Deus, e todos vão ver o trono de Deus, o grande Deus sentado no trono, para julgar. Você vai estar bem sossegado, porque Jesus falou, alegrai-vos. Em Lucas capítulo 10, versículo 20, alegrai-vos. Não porque você expulsa demônio, não por causa disso. Alegre-se, alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. E por que está escrito o seu nome no livro? Porque você aceitou Jesus, você creu, você confessou o nome dele publicamente, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo que eu estou falando não é batismo de criança, bem entendido.
Criança não tem do que se arrepender. Criança não tem pecado. Criança não peca. Eu tive a oportunidade de falar sobre isso, não é? Criança não tem pecado. Então, o pecado, criança não, se ela morre, ela é salva, viu? Ela é salva porque ela não tem pecado, entendeu? Pecado que implica ela de salvação. Então, veja, louvado seja o nome do Senhor, o batismo é de arrependimento. Criança não adultera, criança não fuma, criança não mata, criança não faz pecado que adulto faz, tá? Criança não faz esse tipo de pecado, entendeu? Mesmo que queira fazer, não tem como. Então, criança, o batismo é visto mais ou menos depois dos 12 anos para cima, porque já sabe o que é adultério, já sabe o que é pecado, já sabe o que é certo e o que é errado, tá? Então, é dos 12 anos para cima. Então, o batismo é para arrependimento de pecado, não é? E voltar a Deus e abraçar a salvação, essa tão grande salvação que Deus deu para nós. Então, e na próxima oportunidade, nós vamos falar também, né? Com a próxima oportunidade de falarmos de batismo. Nós vamos falar do batismo, a diferença do batismo de João Batista e do batismo de Jesus. O batismo de João Batista é um e o batismo de Jesus é outro, tá? Nós vamos falar, esclarecer, porque essa aqui é um de ensino, de estudo, para nós aprendermos assim a palavra de Deus e pôr em prática, tá? E pôr em prática e adorarmos o nosso Criador. E Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E vamos divulgar essa palavra, porque a trombeta já está tocando, certo? Jesus já está vindo e vamos chamar, tem muitos nomes, tem muitas pessoas que ainda não confessaram o nome de Jesus, né? Que não se batizaram, que não se arrependeram, é muito grande, muito grande. Vamos trabalhar, vamos evangelizar, vamos falar a palavra de Deus, vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.